1 Timóteo capítulo 4. Apostasia nos últimos tempos. Aí diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Para só um pouquinho aí. Eu acredito, se você pesquisar, até no Google, nós já estamos vivendo os últimos tempos. A apostasia na igreja é muito grande. O que é apostasia? É o desânimo. As pessoas, com o passar do tempo, nesses últimos tempos, as pessoas com esses últimos tempos, elas tendem a desanimar. Como assim desanimar? Vai se tornar mais cansativo sair de casa para ir aonde? Na igreja. Vai se tornar cansativo ler a Bíblia. E já é para muitas pessoas. Vai se tornar cansativo jejuar, se consagrar, ver um filme cristão que fale de Jesus, ver uma novela cristã, ver anúncios de fé, cada dia mais cansativo, principalmente quando a pessoa ela se enche mais das coisas carnais do que das coisas o quê? Espirituais. E muitas pessoas acabam até, isso eu posso falar porque já vi isso nesses 16 anos que nós ficamos pregando em vários lugares. Às vezes a pessoa ela vai ter o hábito de estar na igreja, e se ela não vigiar, mesmo estando na igreja, ela vai estar caída na apostasia, desanimada, sem forças, mas já tem o hábito, o vício de estar onde? Na igreja. E ela parar de ir à igreja é questão de tempo, porque às vezes a pessoa ela vai à igreja, mas ela está longe de quem? De Deus, porque estar perto de Deus não requer estar dentro da igreja. Mas nós estamos aqui para um alerta, nós estamos aqui para se aproximar dele para um alerta, a palavra nos alerta. E aí ele diz assim no versículo 2: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, e porquanto conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém, gente? Então, aqui ele está falando da apostasia dos últimos tempos, que muitos ouvirão espíritos enganadores e ensino de demônios. E é o que tem muito nesse mundo, muitos ensinos de demônios, muitos enganos, e pessoas que acabam se desviando. Você vê que tem gente que acredita nos cristais, ó, tem gente que acredita no poder de um cristal. Que poder que tem um cristal? Que poder que tem um cristal? Nenhum. A Bíblia não fala que nenhum cristal tem poder. A Bíblia relata que o Senhor Jesus tem o poder, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, há muitos enganos nesse mundo. Mas como é que eu sei que esse caminho é o verdadeiro? Quando o Espírito Santo nos convence, porque quem convence a pessoa da verdade não é o pastor, não é a igreja, é o Espírito Santo, que fala dentro dela o caminho que ela deve trilhar. E o caminho não é a igreja A ou a igreja B. Por exemplo, você não vai ser feliz, lá na outra igreja eu vou ser feliz. Não. Aquela igreja lá tem instrumento, tem um monte de gente, tem um monte de grupo, eu vou ser feliz lá. Não. Você vai ser feliz na comunhão com o Espírito Santo. Ainda que você esteja num lugar que seja um deserto, ainda que você esteja numa situação que a sua família te abandone, te dê as costas, ainda que você esteja numa situação que parece que as coisas não estão indo bem, mas se você está ligado a Ele, você vai ser feliz. Amém, gente? E a felicidade é Cristo. E para que a gente tenha essa felicidade, a gente tem que ouvir a voz de quem? Aí nesse folheto da primeira voz, vamos ler? Pega aí o folheto aí. A primeira voz
É lá em Apocalipse 14, tá? Você pode ler na sua Bíblia depois. Apocalipse 14, no versículo 6 e no versículo 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Amém, igreja? E você vê que essa é a primeira voz. Quarta-feira que vem nós vamos falar da segunda voz. E você não tenha pressa não. Você convide um filho, um parente, um vizinho, convide um amigo. Eu sei que não vai ser fácil. Trazer as pessoas para a presença de Deus não é fácil. Como nós falamos da apostasia, as pessoas estão desanimadas de irem a uma igreja. E no tocante à voz de Deus fala com quem Ele quer. Deus fala com quem quer ouvir. Ele fala com quem quer ouvir. Deus tentou guiar Balaão. Balaão iria amaldiçoar Israel. E Deus deu ordem que ele abençoasse. Mas Deus não conseguia falar com Balaão. Por quê? Porque Balaão estava mal. Então Deus apareceu na frente da jumenta. E aí ela via o anjo e ia para o caminho que Deus queria. E ele espancava ela, bora para cá. E ele assim, os bichinhos, né? Ele bate. E ela ia, tadinha. Aí o anjo aparecia com a espada de fogo, vai para lá. E ela, tadinha, ela ia. E ele espancava ela, volta para lá. Aí Deus fez ela falar. Você não está vendo o anjo do Senhor? Imagina como é que o Balaão ficou. A jumenta falando. Hã? Na hora o mundo dele parou, é ou não é? Sim ou não? Porque imagina, a jumenta começou a falar. Por quê? Por que Deus fez a jumenta falar? Sabe por quê? Imagina por quê? Imagina por quê? Imagina? Imagina por quê? Deus fez a jumenta falar com ele. Deus pensou, está mais fácil ele ouvir a voz da jumenta do que ele ouvir a minha voz. Então vou fazer ela falar, porque Deus ia gritar, e Balaão não ia ouvir. Por que ele não ia ouvir? Porque ele estava mal. Ele ganhou dinheiro para amaldiçoar Israel. Gente, para pensar. Até hoje uma palavra de bênção tem poder e uma palavra de maldição tem poder. Se na vida daquela pessoa não tiver a presença de quem? De Deus. Até hoje tem. Deus, quando viu que Balaão iria amaldiçoar Israel, Deus vai abençoar. E Deus deu ordem para ele abençoar 3 vezes Israel. E teve que fazer a jumenta falar. Então, muitas pessoas estão como Balaão hoje, com dificuldade de ouvir a voz de quem? De Deus. O que o anjo falou aí na folhinha? O que o anjo falou? O anjo disse assim no versículo 7: dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. Então, sai daqui com essa palavra. Deus está mandando você ter temor a Ele. Não é medo. Vou ter medo de Deus. Não. É temor, respeito. É você saber que você não está sozinho, tem alguém te olhando. É você saber que quando você acordar, você pode levantar as suas mãos e falar assim: Deus, eu te dou glórias e honra pela minha vida, muito obrigado por eu ter acordado, obrigado pela minha família. Você está me entendendo? Deus é digno de honra e de glória. Ele criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Esse é o nosso Deus. Deus tem o poder. Deus não tem se metido muito na vida das pessoas. Ele não se mete muito. Ele deixa as pessoas tomarem suas atitudes e decisões para que elas vejam onde elas vão parar, para que elas vejam em que situação ela vai chegar. Porque lá na frente
pelos problemas que elas estão vivendo. E Deus vai fazer questão, como está escrito em Apocalipse, mostrar o livro da vida dela, tudo que ela fez, aqui ó, por que você chegou nessa situação? Está lá em Apocalipse. E o anjo vai, no grande julgamento, vai mostrar para a pessoa quem ela foi nessa terra e por que ela chegou a uma condenação. E vai mostrar o livro da vida, olha como é que Deus é justo. Vai procurar o nome da pessoa lá, ó, não está aqui o seu nome. E no final, se ela for condenada, vai procurar no livro da morte. Então a gente tem que temer a Deus. Se tem que temer alguém, não é temer a pastor, não é temer o homem, não é temer a igreja, não é temer nem palavra de maldição. Se você está buscando a Deus, podem falar mal, podem desejar teu mal, pode botar o nome na cabeça do que quiser, pode fazer a bruxaria que quiser. Se você entregou tua vida para Deus, o mal não pega, amém, gente? O mal não vai pegar. Agora, quer ter temor? Teme a Deus. Eu procuro honrar, respeitar meu pai e minha mãe, por temor a Deus. Eu casei com a minha esposa, eu casei, papel direitinho, tudo direitinho, por temor a Deus. Eu não casei porque eu queria um documento, que hoje em dia, então, ninguém quer um documento. E o mundo prega que casar é